Versículo 1 do capítulo 21 de João. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeus e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam, mas ao nascer o dia, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes algo para comer? Responderam: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e acharás. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade dos peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque havia despido, e lançou-se ao mar, mas os outros discípulos vieram no barco, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali uma brasa, em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, e 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos na rede, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão, eles deu, e de igual modo o peixe. E já era essa a terceira vez que ele se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Eu sinto algo de diferente de Deus aqui hoje. Aleluia. Deus tem falado tantas coisas conosco. Temos ouvido profecias. Deus tem falado de uma grande explosão, de um crescimento. Deus tem falado tantas coisas que vai acontecer em nosso meio. Deus tem falado tantas coisas que vai acontecer na sua vida, na sua célula, na sua casa, na sua família. Mas muitas vezes encontramos pessoas que não conseguem entender e absorver a palavra de Deus em suas vidas. Não conseguem tomar posse daquilo que Deus está falando. Não conseguem entender qual é a posição dele no reino de Deus. Não conseguem entender que ferramenta ele é. Você está entendendo? É muito importante você entender que ferramenta você é. É muito importante você entender a maneira como Deus vai te usar. Muitas vezes as pessoas estão desanimadas, estão incrédulas, estão naquela conversa: eu vou pagar para ver. Eu vou pagar para ver, eu quero ver. Né, pastora Marlúcia? Muitos estão resistentes, estão lutando, não conseguem, avançar. Isso acontece quando a gente começa a andar de maneira natural. Quando nós não olhamos e não nos movemos por fé. E é interessante que o capítulo 21 de João nos mostra os sintomas que estão permeando algumas pessoas que estão entre nós. Veja, irmãos,
já era a terceira vez que Jesus se apresentava para eles ressurreto. E eles não conseguiam compreender que era o Mestre. Eles não conseguiam reconhecer Jesus. No capítulo 20, 21, Jesus, e 22, aparece Jesus dando missão a eles. Jesus falando com eles. Veja só. Vemos o Senhor falando com eles. Quando lemos Marcos capítulo 16, vemos o Senhor dando uma missão para os discípulos. Quando lemos Mateus capítulo 28, vemos o Senhor dando uma missão para os discípulos. Mas a missão para um bando de homens desanimados, que não conseguia enxergar um palmo à frente do nariz, que não conseguia discernir a presença de Deus, que não conseguia sequer ver pelos olhos da fé. E é isso que acontece com muitas pessoas. Quando nós olhamos o texto e vemos Pedro dizendo, vou pescar, e os outros o seguiram. Pescar fala de voltar às velhas práticas. Muitos estão na igreja, frequentam a célula, mas ainda conseguem sonhar com um mundão. Não conseguem se libertar das coisas lá de fora. Não conseguem entender que existe algo maior em Deus para eles. Não conseguem entender que o Senhor chamou não para pescar peixes, mas para pescar vidas, para pescar almas. Escute, você tem se comportado como uma ferramenta cega. Irmãos, não existe nada que me irrite mais do que uma faca cega. Eu tenho umas facas lá em casa. Eu tenho uns amoladores de faca. Eu tenho um amolador específico para amolar faca. Minhas facas, se você não tomar cuidado, eu corto o dedo fora. Aí às vezes eu vou na casa de algumas pessoas. Vamos fazer um churrasco. Sabe o que eu faço? Eu levo meu kit. Levo. Isso eu aprendi com alguém, né, Grazi? Meu pai sempre falava, quando você for fazer um churrasco na casa de alguém, leve as suas facas para você não passar raiva. Meu pai sempre falava isso. Então eu vou na casa de alguém, vai churrasco? Beleza, então vou levar meu kit. Faca, avental, pegador, levo tudo. Para não ficar passando raiva. Tem que ficar cortando carne com faquinha de cortar pão. Imagine, Deus quer usar você, mas você é uma faca cega. Se não for Jesus, diga que você não pode atender, tá bom? Só atenda se for Jesus. Imagine, Deus quer usar você, mas você é uma ferramenta cega. Você é uma faca cega. É uma tesoura cega para quem costura. É uma vassoura que não tem pelo. Para quem limpa a casa. É uma máquina de lavar que não centrifuga. Já pensou? Uma máquina de lavar que não centrifuga, que prova? Você lava tudo, depois tem que secar na mão. Já pensou? É uma agulha que não tem ponta. Contou com o teu irmão, pergunta para ele, que ferramenta que você é? Está cego? Elziel vai pintar com um compressor que não tem pressão. Aleluia. Henrique vai pintar com um rolo que está quadrado. Placa. Já pintou com rolo quadrado? Placa. Ei, Léo, vai desenvolver um programa com um Pentium 2? Vai sentar lá para desenvolver o programa. Que máquina é essa? É um Pentium 2. Não serve nem para jogar joguinho. Que ferramenta que você está sendo? Jesus chamou eles para serem pescadores de pessoas. Mas eles continuavam com a linguagem do natural. Com a linguagem, irmão, escute aqui, as coisas de Deus não são coisas naturais.
Para de ficar achando que as coisas de Deus são coisas naturais. As coisas de Deus não são coisas naturais. As coisas de Deus são coisas sobrenaturais. Deus não quer que você viva uma vida normal. Ele quer que você viva uma vida sobrenatural, além dos limites humanos. Deus falou para você fazer alguma coisa. E você falou que vai fazer outra. Porque você não consegue se mover no sobrenatural. E sabe o que acontece quando você anda no natural? Você não pega nada. Quando Jesus aparece para eles e perguntou para eles: ei, o que vocês têm para comer? Eles falaram: não pescamos nada. Por quê? Porque estavam fazendo o que não era para fazer. Escute, quando nós começamos a fazer o que não é para fazer, nós nos frustramos da vida. Quando nós insistimos em fazer aquilo que Deus não quer que nós façamos, a gente vai viver debaixo de frustração, a gente vai viver debaixo de medo, de decepção, de tristeza, de cansaço, de estresse, de tantas coisas. Por quê? Porque eu não estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, então não vai acontecer nada. Sabe por que as coisas não estão acontecendo? Porque você não está fazendo do jeito que Deus quer que você faça. Você está fazendo do seu jeito. E do seu jeito não vai funcionar. Do seu jeito não vai andar. Do seu jeito não vai ter jeito. Tem que ser do jeito de Deus. Uma vez um varão chegando em mim: ô varão, pastor, eu desisti. Falei: por que, varão? Eu estou precisando casar. Falei: maravilha. Ele falou assim: mas eu já procurei em tudo quanto é lugar, no site, no Tinder, não sei aonde mais. Falei: e aí? E não acho uma mulher para mim. Você já procurou orar, meu filho? Já experimentou orar? De repente a mulher que Deus está preparando para você senta no banco da frente na igreja e você está procurando no Tinder. Já experimentou orar? Ele: é verdade, eu nunca orei assim nesse sentido. Então começa a orar. Faz um propósito com Deus. E sabe o que ele fez? Foi orar. 1 mês depois estava namorando. 3 meses depois estava casando. Está entendendo, meu? Se você ficar fazendo do seu jeito, eu não consigo abrir uma porta de emprego para mim, apóstolo. Você está procurando emprego, meu filho? Ou você fica dando currículo na mão dos outros e fala: leva para mim, por favor, lá no teu trabalho. Você já fez um jejum? Você já perguntou para Deus onde que Deus quer colocar você? Sabe, a gente fica agindo de maneira natural e as coisas não acontecem. As coisas não fluem. Aí você fica reclamando. Não tem jeito. As coisas não acontecem para mim, Deus não me ama. Deus não olha para mim. Deus não me quer. Ó vida, ó azar, ó tristeza. Fica dando de hard, né? Ó dias, ó céu, ó vida, ó azar. Por quê? Porque está fazendo as coisas sem direção. Jesus chama eles e pergunta: e aí? O que vocês têm? Nada, Senhor. Toda situação de independência e vida natural vai gerar 3 coisas em você. Quando você começa a se mover muito pelo natural, 3 coisas vai acontecer com você. Primeiro, você vai se tornar insensível às coisas do Espírito. Eu já vi crente que era cheio do Espírito Santo, mas de tanto olhar as coisas do modo natural, sabe o que aconteceu? Ele se tornou um cara carnal. Ele não consegue olhar as coisas da maneira sobrenatural, da maneira como tem que olhar.
Ele acha que fazer balada na igreja vai ganhar jovem. Daqui a pouco os caras vão criar o baseado gospel. Vamos fumar um baseadinho, que é para nós ganhar uns irmãos ali da biqueira. É que nem esse tal negócio, liberação da maconha. Sabe o que aconteceu no Uruguai? O Uruguai liberou a maconha. Sabe o que está acontecendo no Uruguai? 45% de aumento na criminalidade. Começou guerra de facções pelo controle da venda da maconha no Uruguai. Então, às vezes, fazer o que as pessoas querem ou o que você quer, nem sempre dá certo. Perde a sensibilidade. Uma vez uma irmã chegou em nós e falou assim, é que meu marido não quer vir na igreja. Aí sabe o que eu decidi? Eu vou com ele no bar. Sabe o que aconteceu? Virou algoota, igual o marido. É o tal do ditado. Não pode ser com ele, junte-se a ele. Não, irmão, com o diabo não, você não pode se juntar ao diabo. Vença ele pela oração, pelo jejum, pelas buscas das coisas espirituais. Vença o diabo com o joelho no chão. Escute, não se vence o diabo com festinha, com conversinha mole. O diabo só tem medo de uma coisa. O diabo só tem medo de crente que ora. Quando ele vê um crente de joelho, ele fica apavorado. Você pensa que o diabo tem medo de você aqui de domingo? Tem medo de você não, meu irmão. Você pensa que o diabo tem medo quando nós nos reunimos aqui? Não. O diabo tem medo quando nós nos colocamos e buscamos e oramos e jejuamos e nos colocamos numa posição de igreja de verdade. Aí ele fica apavorado. Você pensa que você vir na igreja todo domingo, você está imune a ser atacado pelo diabo? Está nada, meu filho. Você só estará imune de ser atacado pelo diabo quando você orar e jejuar e buscar. Aí o diabo vai ficar com medo de tocar em você. Não mexe ali não, que ali é complicado. Ali é a mesma coisa que mexer em caixa de marimbondo. O crente não ora, pastor Léo. Ele é o quê? Ele é um mosquito. Quando o teu irmão fala, pergunta, tu é um marimbondo? Ou tu é um mosquito? Eu morro de medo de marimbondo. Já tomou picada de marimbondo? Eu primeiro que sou alérgico. Fica desse tamanho. Primeiro que arde, queima, feita a bexiga. Então o diabo sabe que se mexer com você vai tomar uma picada de marimbondo. Né? Um mosquitinho, pisa no mosquito. Domingo passado nós perguntamos se você era uma cenoura ou se você era café. Né? Quem estava aqui domingo passado? Quem não estava? Vou falar porque a cenoura. A cenoura bota na água, ela é dura, mas bota na água fica mole. Fica mole. Muito crente quando vem a temperatura, quando o negócio sobe, fica mole. Agora o crente de café não. Bota ele na água, ele muda a cor, ele dá sabor. Tá? O crente de café muda a cor da água, ainda dá sabor para a água ainda. Está entendendo ou não? Toda independência gera cegueira. Você não consegue enxergar. Jesus estava na praia. Estava a aproximadamente 60 a 100 metros de distância. Dava para identificar Jesus. Mas eles não conseguiam ver. Eles não conseguiam identificar porque estavam cegos. Qual foi a primeira coisa que fizeram com Sansão quando prenderam Sansão? Furaram os olhos dele. Porque um líder cego não consegue guiar ninguém. A primeira coisa que os adversários fizeram com Sansão foram furar os olhos dele. E era o que eles faziam. Eles cegavam, quando eles pegavam um rei ou um líder que era tremendo, quando eles não matavam esse líder, eles cegavam o líder e colocavam o líder como escravo, para mostrar para todo mundo que aquele líder cego não podia fazer nada. A primeira coisa que o diabo com você é tirar a sua visão, para que você não enxergue as coisas como elas são e que você não consiga avançar. Escute, Deus quer tirar essa cegueira hoje de você e fazer de você um crente que enxerga longe. Águia! A águia pode estar a 2.000 metros de altitude, ela consegue enxergar uma cobra lá no chão. E quando eu sou cego, eu não percebo. Vejo os discípulos no caminho de Emaús,
Jesus estava andando ao lado deles, eles ouviram Jesus, sentiram Jesus, viram Jesus, sentiram Jesus, ouviram Jesus, mas não perceberam que era Jesus que estava com eles. Quantos crentes estão assim? Vem na igreja, vê o mover, sente até um arrepio na coluna. Ai, que arrepio. Ai, se tinha um negócio aqui. Sabe? Uma agonia. Ai, irmão, a presença de Deus, quando eu começo a sentir, me dá uma agonia, um negócio. Eu tenho que pular, eu tenho que gritar. Eu não consigo segurar, entende? Eu não sei como tem gente que não aguenta. Eu lembro que uma vez nós fomos fazer um jejum, que aqui vai para os meus irmãos que estão me ouvindo, me assistindo. Nós fomos fazer um jejum 7 dias, amor, no sítio. Eu estava vindo 12 irmãos. Fomos para o sítio, 7 dias, só pão e água. Só água, aliás. Não tinha nem pão, só água. Violão, e cantando e tomando água. Jesus, no terceiro dia, me deu uma cãibra no estômago. Ela teve cãibra no estômago por falta de comida? Jesus, é uma dor. Oh, Jesus, isso é fome, Senhor. O jejum longo, ele é ruim só até o terceiro dia. O quarto dia, a boca doce acabou, irmão. Você vai longe, vai 40 fácil. Eu já fiz jejum de 40 dias, já fiz jejum de 21 dias, já fiz as loucuras. Aí fomos para o sítio. Aí tinha um campo de futebol, e nós começamos lá a adorar. Só para te adorar e fazer teu nome grande. Rapaz, veio uma unção, a presença de Deus. Deus tomou a Mauri, era um amigo nosso, que é pastor inclusive. A Mauri deu um pulo, começou a correr no campo de futebol. Não parava. Falei, que isso, rapaz? Tá com a unção de Elias, Quando saiu correndo na frente de Acabe. Ele começou a correr, irmão. Acabou a pia. Aleluia. Ele correu 1 hora. Aí quando ele parou, ela estava tudo cheio da unção, era o 4º dia de jejum. Falei, o que foi isso, Mauri? Ele falou, não sei. A gente começou a cantar. Aí veio um negócio de mim, que deu vontade de começar a correr. Falei, que loucura é essa, velho? Deu vontade. Sei lá, uma agonia, um negócio. Eu falei, é o poder. Escute. Deus quer que você seja sensível à presença dEle. Fala para o teu irmão, seja sensível à presença de Deus. Jesus perguntou para eles no versículo 5, vocês têm alguma coisa para comer? Eles disseram não. Por quê? Porque quem está sem visão, quem está insensível, quem está decepcionado, quem está cansado, quem está resistente, quem anda no natural, quem está incrédulo, quem anda com tristeza no coração, com decepção, quem anda com essa vida assim, nunca vai ter nada para dar para ninguém. Vocês têm alguma coisa para comer? Não temos nada. Por quê? Porque a alma seca produz sequidão. Quem anda no natural nunca tem nada para oferecer, a não ser uma palavra de derrota. Chega em você, é verdade. Chega alguém em você, irmão, e fala assim, irmão, eu estou numa luta, eu também. Eu estou numa guerra, eu também. Eu não sei não, mas eu acho que não vou aguentar não. Sabe por quê? A alma está seca.
ele não consegue enxergar o sobrenatural. Agora, quem anda no sobrenatural, mesmo diante da dificuldade, sempre vai ter algo para dar para alguém. Eu estou na luta, mas Deus tem uma vitória para você. A minha luta é minha, mas a vitória é sua. Sempre. Pode estar passando a maior dificuldade do mundo, mas Ele sempre vai ter uma palavra. E muitos estão nesse tempo de estiagem. Nessa secura. Nesse tempo seco. Ferramenta enferrujada. A árvore frutífera tem que dar fruta até fora de época, viu, meu? Quando Jesus procurou figo na figueira, não era época de figo, mesmo assim ele procurou figo. Ele está dizendo que você tem que dar fruto mesmo fora da estação. Você tem que ser uma fonte de água viva. Se andarmos no natural, não temos nada para oferecer. Escute, essa noite é noite de Santa Ceia. E Deus quer acender você. Deus quer que você seja uma luz que ilumina a escuridão. Deus quer que você seja uma tocha de fogo no meio da tempestade. Deus quer que você seja a estiagem no meio de um temporal que está destruindo tudo. Escute. Eu estava assistindo um filme ontem interessante sobre furacão. E o furacão passa, fica o olho do furacão, e todo mundo acha que o olho do furacão é uma coisa ruim, e não é. O olho do furacão é um lugar onde não tem temporal, onde está tudo bem. O problema é quando você sai fora do olho do furacão. Mas Deus tem uma palavra para você hoje. Jesus disse para eles: ei, vocês não têm nada? Não, não temos nada. Então lança a rede do lado direito. A palavra de Jesus, lance a rede, gerou vida. Quando você começar a ouvir Deus, vai haver vida em sua vida. Acho que você não entendeu. Quando você começar a ouvir Deus, quando você começar a dar ouvido para o Senhor e não para os amigos do boteco, vai haver vida em suas palavras. A palavra do Senhor dizendo para ele: lance a rede do lado direito, gerou vida. Gerou prosperidade, porque eles pegaram uma grande quantidade de peixes, gerou abundância. E acima de tudo, gerou fé. Romanos 10:17, a fé vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai trazer transformação em sua vida. A palavra de Deus é que vai mudar o intento do teu coração. A palavra de Deus é que vai colocar você no trilho. A palavra de Deus vai colocar você no caminho. Ei, Deus quer mudar a sua vida, mas você precisa dar ouvido à palavra dele. E quando eles deram ouvidos, eles conseguiram ver que era Jesus. Eles viram, enxergaram que era Jesus. E Pedro disse, João disse para Pedro: Pedro, é o Mestre, é o Senhor. Gerou convicção no coração de João. E a convicção no coração de João invadiu os outros corações. Houve certeza, houve fé, houve esperança. Pedro ficou tão apavorado que ele pulou na água. Escute, sabe o que Deus quer que você faça? Que você pule na água e corre ao encontro dele. Quem pescou? Quem pegou?
Eles pescaram. Mas Pedro não quis nem saber da pescaria. Pedro não quis nem saber da rede. Pedro não quis nem saber que a rede estava pesada. Pedro simplesmente pulou na água. E falou: oh, é o Senhor. Eu vou lá. Deus está te convidando hoje. Ele está te chamando hoje. Ele estava na praia. E havia na praia brasa e peixe. Quem pescou aquele peixe lá que estava na brasa? Quem pegou aquele peixe que estava sendo assado por Jesus? Onde Jesus chega, na sua vida, na sua casa, vai haver avivamento, vai haver explosão, a sua célula vai explodir, pessoas vão ser salvas. Você vai fazer um culto no meio da rua e as pessoas vão se achegar para ouvir você cantando, você falando, não interessa, irmãos. Você vai pegar o seu violãozinho e vai lá para a praça e vai começar a tocar e as pessoas vão se achegar, porque a unção de Deus vai tomar a sua vida. Haverá curas, haverá sinais. Ei, você vai ensinar a palavra para as pessoas. Brasas fala de comunhão, de vida, de consolo, de aconchego. Tira uma brasa do fogo para você ver o que acontece, ela apaga. Brasa fala de estarmos juntos. É tão bom quando estamos juntos, irmãos. Semana que vem temos que estar todos juntos aqui, celebrando o aniversário da igreja, em comunhão, celebrando, adorando, buscando. Porque onde há comunhão, o Senhor ordena a bênção. Peixe fala de provisão, fala de mantimento espiritual, fala de manifestação de Deus na sua vida. Agora, eu quero terminar perguntando para você: como está a sua vida? A primeira dificuldade, você já quer voltar a pescar? Não foi suficiente o aparecimento de Jesus para você? Não foi suficiente a manifestação de Deus, os milagres, as coisas que Deus está fazendo na sua vida para você querer voltar a pescar? Foi o que Pedro fez. Jesus já havia aparecido 2 vezes para eles, irmão. Jesus já havia chancelado para eles: olha, eu ressuscitei, eu estou vivo. Mas mesmo assim, eles voltaram para trás, para fazer o que não era para ser feito. O que você precisa que Deus faça mais na sua vida? Qual é o sinal de Deus que você precisa? Ah, apóstolo, eu sou só um sugador de solda. Mas numa bancada de quem mexe com eletrônica, esse sugador de solda é importantíssimo. Porque se você não sugar solda, vai criar borra. E a placa não vai ficar bem soldada. Você pode dizer: eu sou somente um multímetro. Eu sou somente um alicate. Toda ferramenta, por mais insignificante que ela seja para um, ela é importante para outros. Você pode ser insignificante para alguns, mas você é importante para Deus e para a obra de Deus. Você pode achar que você não tem importância, mas você tem importância. Então você precisa começar a abrir a sua boca e dizer o que Deus fez na sua vida. Você precisa começar a abrir a sua boca e largar a mão de ser um crente mocorongo. Ai, eu não consigo. Ai, meu Deus, ninguém tem paciência comigo. Hoje Deus está falando para você que as pessoas lá fora
estão olhando para você. As pessoas estão esperando uma atitude sua, uma palavra sua, um gesto seu. Pode mudar tudo. Você crê nisso? Fica de pé no seu lugar.